bem, bom dia. Estamos de volta no Topo com os Tops, numa iniciativa da SIC, do Cindy Joias e Mostra Guaporé, entrevistando o empresário Thiago Genari, da Deb Massi. Vamos falar um pouco da atividade, da incursão social do empresário Thiago no seio da sociedade. Thiago, prazer em ouvi-lo novamente aqui. Bom dia. Bom dia, Claucira. Um prazer é todo meu estar de volta na Rádio TV Liberal para falar um pouquinho dessa parte social aí que a gente desenvolve com tanto amor, com tanta garra. Sempre digo, a gente ganha da sociedade, mas também devolve alguma coisa para a sociedade. Você foi um grande desportista, você deu um up muito grande na AGE. Nos fale um pouco como é que você se envolveu com o futsal. Hoje você é vice-presidente da Liga Gaúcha de Futsal. A AGE falar da AGE é que nem falar de um filho, né? É um amor que a gente tem, é incondicional e agora falando do guaporense, o Thiago, o torcedor, a AGE é um amor incondicional, não tem palavras para descrever o sentimento. Quando eu cheguei, quando eu retornei a Guaporé, eu fui convidado pelo Duda Godinho pra gente assumir a AGE. Fazia anos que o João tava também, o João Figueira tava tocando. E aí tinha-se uma proposta de tentar elevar o nível ou tentar melhorar. E eu acho até que sim, dentro daquilo que a gente podia fazer, a gente tinha capacidade, competência, abertura, a gente conseguiu fazer, né? Eu sempre digo assim que das coisas que a gente se propôs a fazer na AGE, aquela diretoria, não o Thiago, né? Mas aquela diretoria, o que aquela diretoria se propôs a fazer, ela fez. Foi da bronze para prata. O primeiro objetivo era não cair, no segundo ano era ficar entre os 8, depois era fazer o jogo do acesso. E ao longo do tempo a gente foi conseguindo transpor essas etapas. Claro que hoje a AGE é totalmente outra, né? É uma equipe mais profissional, tem uma diretoria nota 20 mil, 30 mil, é uma diretoria fantástica. Eu sei porque nós estamos em Guaporé. A gente conhece, eu conheço o Marcelinho, foi da diretoria comigo, Sardella foi da diretoria comigo, Tatu é meu amigo, o Eze é um irmão que nós se criamos junto, filho do meu grande amigo Chico Lima. Então assim, falar da AGE é uma coisa que sempre nos emociona e nos deixa feliz. Agora temos história, nós viajávamos, época boa aquela que as rádios, inclusive a Liberal, viajava com a AGE, e lembro muito bem que você, bem ou mal, com problemas de saúde, não deixava de acompanhar em todos os jogos, e algumas peleias, algumas broncas feias por esse Rio Grande afora, né, Genari? Não, tem muita história legal, tem muita história bacana. Eu acho que, assim como a AGE, o futsal também evoluiu. A Liga trouxe uma outra visão para a modalidade, uma visão, inclusive, de evolução, né? O nosso lema hoje é acredite na evolução, na possibilidade de evoluir continuamente. E o esporte vem evoluindo de uma maneira absurda, né? Eu lembro que a gente fez um jogo, 2 viagens para Fortaleza dos Valos que foram épicos, né? A primeira já foi complicada, a segunda, quando a gente conseguiu entrar e jogar, foi menos. Mas mesmo assim foi... Mais uma não entramos, né? Uma não entramos. A outra foi tensa também. Hoje eu não vou te dizer que isso não acontece, tá? Eu não vou te dizer que isso não acontece. Mas acontece com muito menos frequência, né? A Liga hoje tem um TJ, um Tribunal de Justiça bastante atuante, que tem isonomia. Então, assim, ele é um órgão... Ele é mantido e acionado pela Liga, mas ele não é gerenciado pela Liga. Ele tem isonomia, ele tem autonomia para julgar, avaliar, condenar ou absolver. Eventualmente alguém liga e diz assim, cara, mas nós estamos lá, quem sabe tu pode dar uma falada. Não tem com quem falar. Não existe falar. Não existe falar. Eu posso falar contigo, olha, tenha fé, se tu fez tudo certo, acredita que vai dar certo, mas esse é o limite. O tribunal tem isonomia. Quem não quer ter problema com o tribunal tem que ter uma política de gestão de comportamento interna para não virar isso. É simples.
Uma outra situação, Genário, você que acompanhou, era a locação do Scalabrini, lotava aquele caldeirão, e em 2022 a AGE foi nômade, foi uma equipe cigana jogando em Nova Bassano, jogando aqui, jogando acolá, sem casa. Agora, parece que 2023 também, um sonho se realiza de todos os desportistas, que é o nosso ginásio, que já está em condições de não estar pronto, mas está em condição de uso. É um outro mérito dessa diretoria que é fantástico. O que esses caras conseguiram fazer pela AGE não está escrito em lugar nenhum. Amanhã ou depois pode haver quem critique. Isso é normal. Tá? Sempre vai aparecer alguém para criticar. Mas o que esses caras fizeram foi totalmente fora da curva. Porque tu imagina com a despesa que o clube já tem de manutenção, de tudo. Aquele jogo de jogar em casa, de ter porta, de não ter nenhuma despesa, ter a porta e a arbitragem, a AGE tinha sempre deslocamento, eventualmente uma refeição. Então, foi fantástico, foi providencial e necessário até esse ano. Esse ano o nosso sonho se realiza. O sonho de todo desportista guaporense se realiza. Conhece o ginásio, Genário? Eu tive a oportunidade... É primeiro mundo, né? Eu tive a oportunidade de enquanto... Você conhece o Atlântico e a CBF, o nosso se equivale? Em estrutura, em quadra se equivale. A gente está ainda terminando o entorno, falta uma parte da arquibancada, né? Mas claro, a qualidade da quadra é absurda. Eu te diria assim, a nossa quadra frente à quadra do Atlântico, a nossa quadra é nova. A dele já é batida, já tem um bom tempo de uso. O nosso ginásio, depois de pronto, finalizado, acabado com tudo que tem, ele vai fazer frente com o ginásio do Atlântico com certeza. Também você trabalhou muito nas bases. Lembro que eu, José Altamir, que está aqui, e você, ficamos 4, 5 dias lá com as categorias de base da AGE em Canoas. E eu acho que o pessoal reclama que realmente tem que investir na base para que tenha um futuro muito próximo, tenhamos jogadores de Guaporé também na AGE, né? Na verdade, aquela edição foi um projeto que eu desenvolvi junto com a Liga Gaúcha e com a CEP de Canoas, né? Foi o primeiro desafio brasileiro de bases, né? Nós trouxemos equipes de todo o país e na ocasião, na formação dos grupos, porque era um negócio, eu não sei se você lembra, foi em dezembro, foi um negócio fora temporada, tava todo mundo parando, as crianças saindo de férias, indo viajar, e aí eu assim, disse, cara, eu não sei se a gente vai conseguir times para vir jogar. Eu disse, cara, vamos fazer convites, né? E aí o Felipe Fabres aqui em Guaporé, o Venta, tinha o Ben que jogava na base, e eu convidei a Sub-15, que no final foi... Agora o Venta, o Felipe, é um brigador também, né? Não, o Felipe é um esportista que, né, se criou correndo dentro dos campos aqui, da 7ª para o mundo, né? A gente fala da linha 7ª para o mundo. E aí a gente levou a AGE, a convite, a AGE foi lá disputar aquela competição e foi campeã. Campeã brasileira do desafio de ligas, né? Foram 4 dias de evento bastante intensos. Isso só acontece, para esse tipo de coisa acontecer, tem que ter o engajamento da liga, dos clubes e dos pais. Os pais precisam entender quando a gente fala de base, tá? Hoje, claro que a base da AGE, quando tu fala 17, 20, é um semiprofissional. É um sonho. O que se construiu aí é um sonho, é fantástico. É algo de se tirar o chapéu. Não era o nosso caso na nossa época. Quando eu fui presidente da AGE, nós não tínhamos esse projeto nem de profissional como é o adulto e nem de semiprofissional como é a 20 e 17 da AGE. Então, naquela época, você dependia muito do apoio dos pais, né? Teve muito projeto na época que não foi pra frente porque... Era um futebol mais raiz, né? Teve muito projeto na época que não foi pra frente e eu não tenho problema nenhum de dizer que nós fazíamos uma reunião pra botar gurizada de 14, 15 anos em cima de um ônibus pra viajar e tu dizia quem que tem pra viajar com eles? Tem o presidente, vai tu, presidente, vai o treinador. Eu digo, mas os pais dessa galera tá onde? Onde é que eles estão? Não, o pai não pode, então nós não vamos botar
crianças de 12, 13, 14 anos em cima do ônibus para eu e mais 2 pais cuidar e chega lá dar uma zebra. Não, naquele momento eu optei por isso. Mas aquilo foi a minha opção. Porque o pessoal da diretoria também, nem todo mundo podia viajar e acabou. Existia a base, trabalhava, foi. Mas, por exemplo, o 20 nós não tínhamos, a gente nunca conseguiu fazer um 20. Eram 15, um 17, a pau e corda. E a prova de que essa diretoria ela é fantástica é que ela conseguiu entender que para ter um 20 competitivo é preciso semi-profissionalizar. É preciso ter uma rotina quase que de profissional. E o resultado tá aí, né? A AGE foi judiada da CBF lá em Carlos Barbosa. É verdade. E foi judiar. E no dia seguinte eu recebi uma ligação do CEO da CBF dizendo assim: opa, tô te ligando, eu sei que tu não é mais da diretoria da AGE, mas pô, tô te ligando pra te dar os parabéns aí, porque pô, o time de vocês, pô, deu trabalho, judiou de nós pra caramba aqui. E judiou mesmo. E aí vem aquela questão, né? A diretoria fez todo o trabalho. O time fez todo o trabalho. Tava tudo ali. Bom, mas um só vai ser campeão. Aí pode ter aquele fatorzinho sorte, aquele fatorzinho que é uma agulha, que é um pelinho pra dar. Bom, não deu, mas logo vai dar. Logo vai dar. E é emocionante. Pra mim é realmente emocionante. Eu acompanho. A AGE, eu digo assim, a obrigação do cara que foi da diretoria da AGE, ela não acaba nunca. Ela não acaba nunca. Ele tem a obrigação de defender a diretoria atual, porque ele sabe a dificuldade que tem, então é nossa obrigação de defender a diretoria. É obrigação do cara que já foi diretor da AGE, já foi presidente, é obrigação comprar ingresso para janta e evento da AGE mesmo que não vá. É obrigação comprar rifa da AGE mesmo que não queira. E é obrigação comprar pelo menos 1 ou 2 camisas por ano. E eu sou sócio da AGE também. Então o cara que passou para a AGE, vai ser sempre agiano. Ele precisa dessa contribuição. E a comunidade precisa olhar para a AGE como um patrimônio da cidade. E dá para ir mais longe. Essa diretoria, ela é fantástica. Ela pode levar nós mais longe ainda. Acreditem que eles podem levar nós mais longe. Agora, tem um caminho que um time percorre que depende muito da sua diretoria. Mas esse caminho já foi trilhado. O Eze, o Mancha, o Sardella, o Tatu, todo esse pessoal aí, ele já trilhou esse caminho. Para a AGE avançar ainda mais, depende ainda mais da comunidade. A comunidade tem que abraçar, a comunidade tem que se envolver, a comunidade tem que... Eu acho que agora com o ginásio aqui, a comunidade vai abraçar, com certeza, né? A gente espera que sim, a gente espera que se faça presente, que esteja... Eu não estou dizendo que a comunidade abandonou a AGE, a gente acompanha, só que precisa ser um pouquinho mais, a gente tem que... Chegou aqui, foi legal, putz, e para chegar um pouquinho mais lá? Então todo mundo tem que dar um pouquinho mais, ajudar de alguma forma um pouquinho mais. Cara, se tu não consegue comprar um telão de rifa, compra um número, compra 2, pega para vender para alguém que possa comprar, faz chegar. E aí, cara, aí não tem fim. É isso que movimenta o time grande. E a sua incursão? E essa... Agora o senhor é presidente do Concepo. Como é que aceitou esse desafio? Eu entendo que eu tenho uma dívida muito grande com Guaporé. Eu tenho uma dívida gigante com essa cidade. Porque... aqui dentro, agora eu tenho os meus filhos aqui. Eles estão vivendo aqui desde esse ano. A minha esposa veio pra cá, a gente tá em Guaporé. Mas independente disso, eu tenho uma dívida muito grande com essa cidade. Todas as boas oportunidades, todas as grandes amizades, o crescimento, o conhecimento, tudo, praticamente tudo que eu tenho se deve à comunidade de Guaporé. Eu não tenho intenção política. Eu não tenho intenção política. Apesar de gostar muito do envolvimento, eu não tenho pretensão política. Porque vejo hoje que a política ela é necessária para a condução do município,
Mas ainda tem muitas coisas na política que nos afastam dela. Que mais atrapalham do que ajudam, mais atrapalham, né? do que ajudam. Quando tu tem uma oposição que não é propositiva, quando tu tem um posicionamento que ele visa mais o interesse pessoal, político, quando o cara, é fácil de ver quando o cara tá olhando para daqui para a próxima eleição, ele tá continuamente olhando para a próxima eleição, ele não é propositivo. Quando tu não consegue ver absolutamente nada de bom, quando tu não consegue ver absolutamente nada de bom no trabalho dos outros, talvez o problema esteja nos teus olhos. Isso me afasta da política, mas não me tira o desejo de fazer algo para a minha comunidade. Então a gente abraça o Concepro, né? Agora no começo do ano, a gente está assumindo a diretoria do Concepro. A diretoria está ainda em fase de alinhamentos, né? É eu, o Rudy Pulga, que estamos definidos como presidente e vice. E agora, na próxima semana, a gente já vai lançar toda a diretoria. Algumas pessoas vão se manter, que querem contribuir, que algumas outras estão cansadas, faz bastante tempo. O Concepro tem algumas pessoas aí que estão dedicando a vida ao Concepro há 10 anos, ininterruptos, é bastante tempo. Então vão ficar, óbvio que vão nos ajudar como conselheiros, como amigos, como apoiadores, mas a gente vai tentar tirar um pouquinho das costas dessas pessoas a carga do compromisso. E o grande desafio do Concepro hoje é juntar a comunidade, é trazer a comunidade para abraçar o Concepro naquilo que o Concepro tem de ação. Porque precisamos de uma cidade segura, né? E são 120 anos esse ano, hein? 120 anos de cidade. É uma data histórica, viu? São 120 anos de cidade. E o Concepro tem um papel muito importante, né, para o nosso município hoje. Então, eu espero poder voltar uma hora aqui inclusive com a diretoria. Claro. Para apresentar a diretoria do Concepro, apresentar o Rudy, apresentar os secretários, os conselhos, para a gente fazer um apanhado daquilo que é o Concepro e da proposta do senhor, da proposta, né, que a gente tem. A proposta que a gente tem. O Concepro, ele não é, de maneira nenhuma, uma empresa de segurança privada do que o Estado bota. Não é. O Concepro é uma ferramenta, é um braço da comunidade que visa apoiar de maneira logística as forças de segurança. Então, aonde é que o Concepro entra? Armamento, colete, restauração de viaturas, manutenção de viatura, restauração de prédio, equipamento para prédio. É nisso que o Concepro se envolve. É dar condição para os homens e mulheres que têm por vocação cuidar das pessoas. Essa é a vocação do cara que escolhe ser brigadiano, do cara que escolhe ser policial. É cuidar das pessoas, dar para estes a condição de melhor realizarem o seu trabalho. Esse é o papel do Concepro. Então não adianta a gente ter uma brigada imbuída, uma brigada focada, trabalhadora, dedicada, que aborda, que busca, que combate, se quando ele chega lá ele tem um 38 velho todo enferrujado, com a munição mofada, vencida. Nós estamos botando em risco a vida de alguém que é muito importante. E o bandido tá lá com R15. O bandido tá lá com uma arma poderosa, tá lá bem armado. Senhor de si, né? Então, o papel do Concepro é dar condição, é dar estrutura para esses homens e mulheres que têm por vocação nos defender, poderem fazê-lo da melhor forma possível. Guaporé, agora para encerrarmos aqui. Guaporé, 120 anos, é uma cidade boa para morar, para investir? Guaporé é vida. Vida, né? Qualidade de vida. Guaporé é vida. A gente tem, como todo lugar no mundo, a gente tem os nossos problemas. Está longe de ser um paraíso. Agora, a distância entre o paraíso e o inferno, nós estamos muito, muito, muito mais perto de ser um paraíso do que de ser um inferno. É uma cidade muito boa. A gente precisa valorizar. Quando tu pegar e tu conversar e nós sentar para tratar disso, eu
passei muito tempo na região metropolitana de Porto Alegre, eu vejo a forma com que o desemprego e a miséria assolam as pessoas. Guaporé é uma cidade de pleno emprego. Já é meio caminho andado. Meio caminho andado. Quando tu tem pleno emprego, quando tu tem bastante emprego, que a pessoa pode trabalhar, que ela pode sustentar a família com dignidade, é metade do caminho andado. É metade do caminho andado. E a gente vê uma cidade que é um canteiro de obras. É um constante canteiro de obras. Nós temos um ginásio saindo, nós temos asfalto para cá, estrada nova aqui, asfalto ali. É constante, é constante. E vejo o boom imobiliário que há de construção. A construção civil vem num up muito grande, né? Se tem gente investindo, Porque acredita. é porque acredita. Não há por que não acreditar. Não é incomum eu ouvir as pessoas dizendo assim, pá, eu quero ver o que vão fazer com todos esses prédios. Vão vender? Vão vender todos. E tu sabe por que vão vender? Porque as pessoas em Guaporé têm emprego, têm oportunidade, elas estão crescendo e elas estão mudando. Então o cara que não tem um apartamento de 60 metros, com emprego, com oportunidade, ele vai para um de 80, 90. O cara que morava de aluguel vai para um de 60. É contínuo. Isso é a roda da economia. Então, para as pessoas que se perguntam assim, eu não tenho construtora. Eu não construo prédio. Eu estou passando a minha visão. Esse pessoal que está construindo e está apostando e está botando o seu dinheiro ali, ele acredita e faz muito bem acreditar, porque se a gente tapar os ouvidos de alguns poucos que só criticam e só reclamam da cidade, se nós fechar os ouvidos e não ouvir essa meia dúzia de descontente, a gente vai ver que a gente tem para triplicar o número de prédios que tem hoje. Porque o nosso povo quer, porque o nosso povo é trabalhador, porque o nosso povo busca, porque ele acredita no trabalho e na força do trabalho. Esse é o nosso perfil, essa é a característica do povo de Guaporé. Ele acredita que ele pode fazer mais aqui, ele pode fazer mais lá, daqui a pouquinho ele acredita que ele pode ter uma máquina de costura, que ele pode ter um ateliê no porão, que ele pode estar lixando anel para uma empresa, que ele acredita. A maioria esmagadora do povo guaporense é pujante e acredita na força e no poder do trabalho. Obrigado, foi um prazer essa conversa, um bom trabalho, 2023 e muito sucesso. Muito obrigado para todos nós. Zezinho, nas picapes aí. Tomara que a gente tenha um 23 promissor de muitas vitórias e realizações. Obrigado, falamos aqui com o Thiago Genari, Debmaster, no topo com os tops, numa promoção da SIC, do Cindy Joias e da Mostra Guaporé. Até a próxima sexta-feira.